Tarde. Olá, boa tarde a todos aqueles que nos estão neste momento a ver e a ouvir. Antes de mais, o meu nome é Alda Martins, eu sou jornalista da TVI, e antes de mais queria pedir desculpa aqui por este ligeiro atraso, mas a tecnologia tem sempre razão e às vezes estas coisas acontecem. Sejam bem-vindos então aqui à terceira e última sessão desta formação sobre a floresta portuguesa para jornalistas em parceria com a The Navigator Company. Não quero mais falar da floresta e depois de ouvirmos as sessões anteriores e de conhecermos melhor e de aprendermos um pouco mais como protegê-la, esta última sessão, creio que se reveste aqui também de particular importância porque se foca ainda mais no futuro. A modernização da floresta é um dos grandes desafios do setor e a indústria de base tem feito um grande esforço de investigação e desenvolvimento nesta área, como todos sabemos. Os avanços tecnológicos e os progressos de digitalização que deram origem ao conceito que todos conhecem da Floresta 4.0 têm feito avançar o conhecimento da floresta, promovido novas formas de realizar operações de silvicultura, conduzindo a uma gestão mais eficiente do recurso e a uma maior competitividade. Ao mesmo tempo, tem contribuído também para contornar a falta de mão de obra, que obviamente não é só um problema deste setor, e tem trazido vantagens ao nível da redução de emissões de gases de efeito estufa, e depois aqui a utilização das tecnologias digitais na atividade florestal traz claros benefícios, desde a tomada de decisão mais rápida e precisa, à redução do desperdício e dos custos, ao aumento da segurança nas operações e à possibilidade até de conseguirmos monitorizar a floresta em tempo real. Com vista a tornar todo este setor mais tecnológico, tem sido preciso passar conhecimento que promova a utilização das novas ferramentas e daquelas que ainda virão, obviamente, e de equipamentos que torne mais acessível este conhecimento aos pequenos e médios produtores florestais. É neste sentido que a indústria tem promovido de forma intensa iniciativas de partilha de conhecimento. E este é também o mote que foi deixado aos oradores desta última sessão, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço por virem partilhar os vossos conhecimentos aqui neste fórum. O mote é, como sabem todos aqueles que entraram e que se inscreveram para participar, a tecnologia e a inovação ao serviço da floresta. Para partilhar os seus conhecimentos, contamos então com Alexandre Penha, que é adjunto de Operações Nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, com certeza que nos vai dar aqui boas informações e o seu conhecimento sobre a inovação e a tecnologia associada ao combate aos incêndios. José Gaspar, diretor de tecnologia do Colab Forestwise, é um laboratório colaborativo para a gestão integrada da floresta e do fogo, e a sua missão é exatamente essa, a promoção da gestão integrada. Também trará com certeza aqui bons exemplos para partilhar. Miguel Almeida, investigador sénior da Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial da Universidade de Coimbra. Creio que vai centrar muito a sua comunicação no projeto de investigação Eye in the Sky, baseia-se na utilização de um balão de alta altitude para a detecção e monitorização de incêndios rurais. Para terminar e fechar um pouco todas estas sessões e também, no fundo, aquilo que a floresta nos dá, contaremos com o conhecimento do professor Carlos de Pascoal Neto, é diretor-geral do Instituto de Investigação da Floresta e Papel, o RAIZ, e obviamente vai falar dos bioprodutos e de tudo aquilo que a floresta nos pode dar. Mais uma vez quero agradecer a todos aqueles que entraram aqui no nosso webinar, nesta última sessão, dizer que vamos ter aqui intervenções de mais ou menos 15 a 20 minutos e depois fica aberto e disponível então o espaço e também durante as intervenções podem ir colocando no nosso Q&A as perguntas que entenderem. No final, obviamente, não poderemos responder a todas, mas faremos uma seleção para que os nossos oradores possam então responder. Os nossos oradores têm entre 15 a 20 minutos para apresentarem as suas comunicações.
quando estivermos mais próximo do tempo, eu darei a indicação, terei aquele papel chato de dizer que é preciso terminar para cumprirmos aqui os tempos. Desejo a todos uma boa sessão e começava então, por favor, pelo Alexandre Panha. Faça favor. Então, boa tarde a todos e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de poder fazer esta apresentação. A minha apresentação vai se focar naquilo que são os sistemas que temos em uso na Autoridade de Emergência e Proteção Civil, e especificamente aqueles que são usados para a gestão das operações associadas aos incêndios. Portanto, numa lógica de apresentação, eu irei falar aqui um bocadinho sobre os dados e informações que temos disponíveis no âmbito dos incêndios rurais, apresentar 2017 como aquele que foi o motor para a implementação de inovação dentro do sistema de proteção civil, passar um pouco para informar sobre os sistemas que temos disponíveis e coisas que estamos a fazer para avançar um bocadinho na implementação de novos sistemas no âmbito dos incêndios. Em termos de dados, não podemos falar deles sem primeiro perceber quais são os riscos que temos no país e dentro destes riscos, que nos fazem ter a média de ocorrências sempre junto ali de 1.500.000 ocorrências por ano, aquelas que estão associadas com os incêndios. E apesar de a tendência tem sido a descida do número de incêndios rurais, estamos hoje em dia abaixo da média dos últimos 10 anos, mas ainda assim continuamos a ter eventos que nos fazem pensar e repensar como é que conseguimos gerir melhor a resposta a estes eventos e evitar o impacto que eles têm. Associados com todas estas ocorrências, e pensando um pouco no âmbito dos incêndios rurais, nós fizemos um exercício de tentar perceber, dentro dos últimos anos, desde 2012, qual foi o top 100 em termos de dias com mais incêndios rurais, e temos aqui destacado com 517 ocorrências iniciadas naquele dia, o dia 15 de outubro de 2017, mas percebe-se perfeitamente que temos uma tendência de dias com muitos incêndios e temos a destacar os incêndios do ano passado, setembro, em que no dia 17 e no dia 16 e 17 de setembro tivemos acima das 200 ocorrências. Mas, para além disso, o número de meios que estão associados na resposta a estas ocorrências, tanto meios terrestres, como pessoas, como meios aéreos. Se a isto aliarmos os períodos conjugados, temos aqui períodos em bastante grandes no âmbito temporal, mas com uma média de ocorrências muito acima daquilo que é a média. E mais uma vez, outubro de 2017. Eu julgo que perdemos aqui o contacto. Será São 301, uma média de 301 ocorrências por dia, mas, no entanto, temos aqui outros períodos. Ainda conseguem ouvir? Sim, eu creio que estávamos a ouvi-lo com cortes. Não sei se foi só eu. Possivelmente a internet instável. Todos ouvimos um corte. Ouviram? Ok. Estavam a dizer períodos alargados de incêndios rurais, e destaca aqui o período em 2016, que tivemos desde 10 de agosto a 4 de setembro, uma média de 284 ocorrências em cada um destes dias. Isto relacionado com dados, e estamos a falar desde os dados da tipologia dos incêndios, à localização, à informação temporal do desenvolvimento das operações, desde o alerta até o fecho operacional, número de meios, tipologia de meios e consequências desses incêndios, estamos sempre a falar de um número elevado de dados que tem que ser tratados no momento da ocorrência. Não só a tratar posteriormente, mas durante a ocorrência temos que ter a capacidade de análise. E é certo e sabido que a quantidade de dados força a que se chegue a um ponto de saturação e que esses próprios dados não sejam capazes de nos trazer mais valor para a operação. Portanto, chega-se à lógica de uma incapacidade no processamento dos dados e, com isso, a incapacidade de dar suporte à operação. Isto implica que, cada vez mais, tenhamos que ter sistemas que sejam capazes de nos suportar para que as decisões sejam feitas em momento oportuno, de maneira a reduzir
substancialmente os danos para as pessoas, para o ambiente, no âmbito destas questões. Outro lado que os dados também têm pertinências é na preparação de novas tecnologias ou na adaptação a novas tecnologias. Sabemos que os sistemas, especialmente os sistemas legacy que temos ainda em funcionamento, que quando foram construídos não tinham ferramentas para suportar a introdução de dados. Logo, existe a grande possibilidade de haver introdução de erros de origem humana nos dados, ou a ausência de processos de verificação e validação, façam com que haja uma falta de saída nos dados, e isto tudo vai influenciar na quantidade dos resultados, estudos ou das ferramentas que se tendem a desenvolver. E isto é um exemplo de um trabalho que fizemos em 2022. A intenção seria identificar aquelas que eram as freguesias cuja a importância do despacho de meios aéreos era essencial para se poder fazer o despacho em vez de uma aeronave e duas aeronaves. E quando chegámos à análise do trabalho, tentámos que, como conseguem verificar na zona do Conselho de Lisboa, a zona substancialmente urbana, ou maioritariamente urbana, tinham freguesias de Lisboa identificadas como prioritárias, e uma delas era a freguesia de Alvalade. Indo verificar os dados de base, percebemos que dados mal recolhidos, tipologias de ocorrências mal aplicadas, punham em questão todo o resto dos dados do país, e tivemos que deixar de parte este trabalho por não ter confiança no que estava subjacente à operação. Desde 2017, diferentes aplicações e sistemas foram implementados, até chegarmos a 2012, a altura em que foi integrado o SAD, que é a ferramenta que atualmente ainda está ao trabalho, apesar de já haver uma grande necessidade de evolução. Esta ferramenta tem uma base de dados de todas as ocorrências associadas à proteção civil desde 2007. Ela entrou em produção em 2012, mas foi herdeiro dos dados já existentes. E, para além disso, outras ferramentas de georreferenciação que temos em funcionamento, e o GeoMine, mas ainda assim, em 2017, foi destacado pelos diferentes órgãos que analisaram a situação dos incêndios, a necessidade de desenvolvimento de uma nova plataforma de apoio à decisão e a readequação daquilo que eram as ferramentas de comando. Com base nestas orientações, foi desenvolvido em 2018 o núcleo de apoio à decisão aqui no Comando Nacional, e com este núcleo a criação de diversas ferramentas cuja intenção era o suporte ao SAD e darmos uma maior capacidade de apoio à decisão, tanto ao nível nacional como ao nível local. Voltando um bocadinho ao SAD, tal como eu disse, é a principal ocorrência, foi desenvolvida para gerir todas as ocorrências de proteção civil, tem uma ligação direta àquilo que são os alertas do 112, portanto trabalha no sistema de máquina-máquina com a aplicação do 112, que está a ser utilizada para o registro das chamadas e para a triagem dessas chamadas, mas por outro lado tem aquilo que é todo o repositório de meios e recursos disponíveis para despachar para um evento de proteção civil e, no caso dos incendios industriais, sejam eles meios aéreos, sejam eles os pontos de pumping disponíveis para os meios aéreos a recolherem água, seja os meios dos corpos de bombeiros e outras entidades disponíveis para despachar, estão aqui presentes nesta aplicação, com a capacidade de fornecer a informação ao operador daqueles que estão disponíveis e daqueles que estão mais perto da zona da obra. Numa lógica de tentar explicar o processo associado a tudo aquilo que está à volta dos incêndios rurais. Antes dos incêndios rurais temos sempre uma necessidade de uma avaliação específica do risco e da evolução do risco e da implementação de medidas preventivas ou proativas associadas a esse risco. Durante
o evento, temos a necessidade de fazer o despacho dos meios adequado e de fazer a decisão de um rápido reforço desses meios, seja ele com a lógica de meios locais, seja ele extrapolando para os meios regionais, nacionais ou mesmo internacionais, e depois dos incêndios tem sempre o processo de relatórios de lições aprendidas e voltar à base, verificar os sistemas e implementar mudanças de forma a que estes sistemas respondam cada vez melhor. Esta tem sido a base de trabalho para a oferta de monitorização, ferramenta que foi desenvolvida, tal como eu disse, após 2018, com o intuito de ter a capacidade de escolher toda a informação disponível, facilitar uma leitura daquilo que é uma imagem operacional transversal a todas as entidades e suportar a decisão dos vários níveis, desde o nível nacional ao nível local, com produtos específicos para a análise do incêndio e a implementação destes. Este sistema é gerido pelo Núcleo de Apoio à Decisão, que é suportado por técnicos, analistas de incêndio e grupo de análise de fogo da Força Especial Civil, e com eles também quem fez o desenvolvimento da aplicação, indo ao encontro daquilo que são as necessidades do fogo. Esta é uma imagem da aplicação em si, e aqui conseguimos ver uma agregação da informação da ocorrência, a definição do perímetro de incêndio, a informação meteorológica e as imagens que estão a ser captadas nos diferentes meios disponíveis, e neste caso esta imagem, uma imagem recolhida pelos drones da Força Aérea, mas, por outro lado, associada à ocorrência, há toda a capacidade de avaliar aquilo que é a previsão meteorológica de base nos dados do Instituto de Memória da Atmosfera ou noutras fontes de dados meteorológicos, seja ela numa lógica de previsão, seja ela numa lógica de observação. E este processo é tão simples como clicar num dos ícones da plataforma e ele automaticamente redireciona para a plataforma do IMAS, já com a georreferenciação da ocorrência, respondendo com informação sobre a direção e intensidade do vento para as próximas 12 horas, a umidade relativa, a evolução da temperatura, tudo isso são dados essenciais para fazer uma análise e uma previsão do comportamento. Por outro lado, a plataforma conta também com a georreferenciação dos meios disponíveis e alocados àquela ocorrência, sejam os meios da Força Especial de Proteção Civil, dos bombeiros ou do ICMR, e esperamos contar este ano também com a inclusão dos meios da Guarda Nacional Republicana. Dispõe de diversas camadas temáticas, sejam elas associadas ao risco de incêndio, à aplicação de combustível, aos modelos de combustível, ao histórico de eventos que criam aqui aberturas e oportunidades para o combate. E estas camadas são adequadas à necessidade do utilizador e ao nível de responsabilidade. Por outro lado, é compilada nesta aplicação todas as imagens que são recolhidas nos diferentes meios aéreos, sejam os helicópteros de ataque inicial, os helicópteros de coordenação ou os aviões de monitorização e de conhecimento, que eu sobre eles falarei um bocadinho mais à frente, mas também integra a informação que é recolhida pelos operacionais no terreno, que usam os seus dispositivos móveis para poder incluir informação nesta plataforma, mas também para poder aceder a essa informação. Só para terem uma nota, o ano passado a folha de imagens ascendeu às 15 mil fotografias e vídeos, recolhidas através de todos estes. Para o efeito, utilizamos uma plataforma dentro do ecossistema da estrutura que suporta esta plataforma, o QuickCatcher, permite, tanto ao nível terrestre como ao nível aéreo, através dos dispositivos móveis, recolher a informação e cerca de 10 a 20 segundos depois essa informação é introduzida dentro da implementação e está disponível para toda a gente ver. Em 2018 foram implementados os aviões de reconhecimento e de monitorização, que têm uma capacidade não só de recolha de imagens em streaming, mas também, a partir de 2023, contaram com a implementação de um sensor multiespectral,
Ao nível do streaming e das imagens, conseguimos recolher e transmitir em simultâneo imagens em RGB, no espectro visível, mas também no espectro infravermelho, que nos dão uma capacidade de avaliação daquilo que são a evolução do próprio incêndio e as zonas com maior intensidade de chama. Para Alexandre, peço desculpa interromper, tem os seus últimos 5 minutos. Eu já estou a acabar. Portanto, ao nível dos sensores multiespectrais, permitem a criação de uma fotomapa, depois vários espectros de cor, que nos dão a possibilidade de definir quase automaticamente os perímetros de incêndio e a definição daquilo que são as zonas com maior libertação de energia do ambiente. Esta informação é essencial para a implementação da simulação de comportamento de incêndio. Isto é um trabalho que temos feito com o Instituto Superior de Agronomia desde 2018, com a atuação de um dos simuladores existentes àquilo que são as nossas necessidades, tanto para a definição das zonas com maior probabilidade de incêndio dentro de um período temporal, mas também com a identificação do tipo de combustível e com a velocidade de propagação e com o potencial de energia. Por outro lado, contamos com o sistema de videovigilância de produção, para poder fazer uma detecção dos pontos de incêndio, mas também para dar suporte à decisão, e este sistema hoje em dia cobre 45% do consumo nacional, e a intervenção do sistema é da Guarda Nacional Republicana. Temos a capacidade de aceder ao sistema satélite Copérnicos, tanto para a lógica da criação de mapas específicos, como para a disponibilização de imagens multiespectrais recolhidas por satélite, e dispomos também de acesso tanto aos drones da Força Aérea Portuguesa, como outros drones mais ligeiros, tanto da Força Especial de Proteção Civil, como de outras entidades que operam nos postos de combate a incêndio. Mas, apesar de todos estes meios, continuamos a ter a incapacidade de não ter informação durante todo o período, durante as 24 horas, e como podem ver, entre as 4 horas da manhã e as 10 horas da manhã, é o período temporal onde o acesso à informação sobre o que se está a passar nos incêndios vai. Para além de passos futuros e aquilo que estamos a equacionar dentro dos próximos anos, é o reforço daquilo que é a informação ao público, para além daquilo que já está disponível no site, reforçar a informação para cada uma das ocorrências específicas, a implementação do processo de inteligência artificial, e temos estado a fazer alguns trabalhos com o Instituto Superior de Agronomia e com a Universidade de Santénios na Escócia. E, por outro lado, os trabalhos que temos levado a cabo com a Universidade para a utilização do satélite da GS, tanto no âmbito da avaliação das ocorrências em curso, como para a implementação destes satélites na detecção de alerta. Em termos de síntese, continuamos a ter desafios enormes associados à atividade de proteção civil, continuam a ser relativamente complexos, o que nos leva a não existir uma resposta linear a estes desafios e a implicar que a disponibilidade dos dados tem um papel crítico no processo de tomada à decisão em todo o ciclo de emergência. Portanto, continua a ser fundamental o desenvolvimento de soluções baseadas em novas tecnologias. Temos que ver o sistema como um todo, não pensar nas tecnologias como desagregadas, manter a gestão dessas tecnologias durante todo o seu ciclo de vida, desde o desenvolvimento à manutenção e à evolução, e uma necessidade contínua para a atualização dos dados existentes. Por outro lado, com a incapacidade que as estruturas públicas têm para capacitar recursos ou para ter recursos especializados, há uma necessidade de reforçar a colaboração entre entidades, especificamente entre a Proteção Civil e as entidades académicas, trabalhos que temos estado a fazer desde 2018, com a criação de sinergias entre a investigação e, especificamente, vocacionar essa investigação como uma aplicação prática. Em última instância, nunca esquecer que o produto final tem que ser aceito pelo utilizador, seja ele público, seja ele os operacionais do governo. Portanto, a incrementação de confiança é sempre um passo essencial. E é isto que eu tenho para depois estarei disponível para responder às questões.
Muito obrigada, foi mesmo cumpridor. Planeou à risca os seus 20 minutos. Então eu passo agora a palavra ao engenheiro José Gaspar. Seja bem-vindo e faça o favor, o palco é seu. Tá, obrigada. Então, muito boa tarde a todos. E deixe-me só aqui compartilhar. Estão a ver o meu. Sim, sim. Pronto. Eh, Então, basicamente vou apresentar por um lado, numa pequena abordagem, o que é o ForestWise e, portanto, a Alda Martins já referiu um bocadinho qual era a nossa área de atuação e a nossa missão e, portanto, nós temos aqui duas vertentes para além da questão da floresta e do fogo, que são dois aspectos principais que norteiam toda a nossa intervenção, que tem muito a ver por um lado, com a diminuição do risco e, por outro, com a criação de valor. E, na maioria das vezes, até estes dois aspectos estão interligados, ah, portanto, são os dois relevantes simultaneamente. Isto é o conjunto de associados que são no total 16, entre empresas, organizações do sistema científico e também outra tipologia, de organizações. Senhora Este é o engenheira, eu nosso. peço a desculpa, tenho que colocar aqui em modo Ah, apresentação, peço desculpa. consegue, de Então, facto, então espere já lá. que. ah, ah, Sim, sim. Pois eu e estava agora? aqui. Primeiro pensei que era um Ah, efeito, então, então, agora sim, esses peço são os desculpa. nossos Muito obrigada. associados, portanto, entre empresas, organizações do sistema científico e outras organizações. Isto é o conjunto de entidades envolvidas nas nossas parcerias, portanto, nós somos fundamentalmente uma organização de interface e, portanto, que tem como objetivo, por um lado, transferir conhecimento e aplicá-lo e produzi-lo em termos de produtos e serviços que depois são disponibilizados ao mercado. Temos um conjunto de áreas de atuação que estão envolvidas em quatro linhas principais e basicamente vou apresentar dois projetos e alguns dos projetos que advêm de grandes consórcios, nos quais o Forestwise está envolvido e um conjunto muito alargado de entidades. Eu escolhi alguns que podem ser os mais relevantes que nós podemos abordar. O primeiro é a agenda, são dois projetos financiados ao abrigo do PRR. Um é a Agenda Transforme, que envolve um total de 56 entidades, num projeto de grande dimensão, financiado, portanto, num total de investimento de cerca de perto de 130 milhões de euros, e que tem a ver com a inovação e práticas de circularidade e resiliência nas cadeias de valor florestais. E, por outro lado, também incrementar o papel das florestas para a neutralidade carbónica. É este o conjunto, são 70% de empresas e 27% de PMEs. Tem um conjunto de 11 produtos que são aquilo que o projeto e serviços que o projeto vai promover até junho de 2026 e vou pegar naqueles que podem ter mais impacto e acho que podem ter mais a ver com aquilo que estamos aqui hoje a falar. Por outro lado, por um lado, a questão de introduzir em todos os equipamentos e em toda a cadeia da floresta, portanto, equipamentos que tenham motorização elétrica e, portanto, reduzindo, adaptando esses equipamentos em toda a parte, desde o corte ao transporte, às operações florestais e depois criar ainda soluções em termos do território para a utilização desses equipamentos. Portanto, estamos a pensar em equipamentos que estão a trabalhar, portanto, em locais remotos, sem postos de carregamento, com tudo isso, e que têm, portanto, todas as dificuldades que têm a ver com a utilização desta tecnologia e, portanto, adaptar todo um conjunto alargado de equipamentos, portanto, na parte florestal. Por outro lado, e até com
com uma das entidades que também está aqui presente, com o Carlos Pascoal Neto, ah, onde é construir, a partir da informação existente e com um conjunto de entidades, informação geográfica que é disponibilizada num portal único e que serve de apoio à gestão, e portanto que nos dá informação sobre alterações de ocupação, sobre utilização previsível que existe em determinado local, baseado quer nos voos que foram feitos, quer em processos de inteligência artificial e de classificação, para providenciar mapas nesses períodos intermédios, porque nós temos períodos relativamente longos entre os quais recolhemos informação, por exemplo, de inventário florestal, e facilitar a todas as entidades este acesso a esta informação. Por outro lado, criar uma rede colaborativa de formação para necessidades do setor, envolvendo um conjunto alargado de entidades que possibilitem criar formações específicas adequadas a necessidades que estão identificadas pelas organizações. Um outro aspecto também, a criação de cadeias, a inovação nas cadeias de valor em produtos menos tradicionais, ou seja, não estamos a falar de venda de madeira, estamos a falar em frutos, em todo um conjunto de produtos que alguns têm pouco valor de mercado, ou que as fileiras de comercialização não existem, ou são muito incipientes, para conseguir com isso trazer também dinamização à economia e transferir também valor para os produtores e, por outro lado, também estudar novos aproveitamentos de material lenhoso para a criação, por exemplo, de embalagens, de protótipos de moldes que podem ser utilizados, com outras utilizações de, de produtos baseados em fibra, que não são tão comuns no mercado, e que podem ser utilizados e podem constituir também uma diversificação de produtos para a produção florestal. Peço desculpa. Indo ainda a um outro aspecto que tem a ver com também a criação de valor e a dinamização de setores que, por exemplo, este teve uma relevância enorme na nossa economia, em determinado momento, fruto da concorrência internacional e da modernização do setor. Ele deixou de ter uma representatividade tão grande, mas que é o setor da resina, onde constituímos também um consórcio com 37 parceiros, com um investimento total de cerca de 27 milhões de euros, e, portanto, para revitalizar todo este setor de aproveitamento da resina natural, mas também para criar um conjunto de produtos diferentes, entrar noutros mercados, noutro tipo de utilizações. O consórcio é constituído por um conjunto muito alargado de empresas a nível nacional, muito concentradas na região centro e norte, e que aqui, neste caso, ao contrário do outro, em que há uma presença grande de grandes empresas, aqui 87% são PMEs, portanto, são mesmo empresas mais pequenas, é um setor muito pulverizado, com outro tipo de atuação. E aqui também há um conjunto de novos produtos a serem desenvolvidos, uma série de pilotos industriais que depois podem ser colocados no mercado e utilizados por outros, e tem uma característica interessante que é neste consórcio, no anterior isso também existia, mas neste isto é mais notório, há um conjunto de empresas que são concorrentes entre si e que estão no mesmo consórcio para desenvolver um conjunto de novos produtos. Um dos aspectos é a utilização de novos métodos de resinagem, mais fáceis, mais limpos, que sejam, criem também menos dano e que tenham um aproveitamento do material recolhido maior, implicam, em alguns casos, inclusive, a mudança da legislação sobre o aproveitamento da resina para a inclusão destes processos. Tem uma série de áreas piloto e estão em desenvolvimento e em condições, portanto, de passarem para a fase de disseminação e de utilização a nível nacional.
por outro lado, otimizar os processos industriais na, na transformação da resina, utilizando outro tipo de procedimentos e criando outro tipo de produtos que possam ser utilizados para outras finalidades e também no próprio processo industrial fazer uma transição energética para fazer um maior aproveitamento, quer da água, quer da energia, e valorizar de alguma maneira os subprodutos e utilizar a resina, por exemplo, em filmes, em moldes, por exemplo, de peças plásticas que são utilizadas, por exemplo, na indústria automóvel, no calçado, em todo um conjunto de produtos passíveis de criar valor. E, portanto, estão aqui alguns exemplos, até a passagem, em alguns casos, para criação de algumas fibras e de alguns materiais passíveis de outro tipo de utilização, também na área, uma área já muito importante, mas das tintas, na criação também de novos produtos e, portanto, toda uma dinâmica e, em alguns casos, até de associação entre empresas para valorização deste setor. E não tanto a estes projetos, mas indo a projetos um pouco mais pequenos, mas que têm um impacto também na atividade florestal. Um deles é uma plataforma que foi desenvolvida em conjunto com a E-Redes e que tem a ver com as ocupações compatíveis. Nós temos um conjunto de operações que são desenvolvidas nas faixas de gestão de combustível associadas às redes de transporte de energia, quer seja as linhas da REN, quer seja as linhas da E-Redes, e uns dos problemas que se colocam são sempre qual é a razão porque nós temos que eliminar aquela vegetação toda e não temos aqui algumas ocupações que podemos desenvolver em conjunto nesta área e com isso criar valor e não colocar em risco ou mesmo em questões de segurança da própria linha. Isto permite para determinadas áreas destas linhas avaliar quais as condições, quais as espécies, quais as formas de instalação e o que é que podem utilizar. É útil não só para a própria empresa, mas também para proprietários poderem aceder a esta informação e saber que utilização é que podem dar às suas parcelas sem ter que cortar tudo o que está naquela parcela. Um outro, um outro projeto e no qual estão criados dois Living Labs em Portugal, um na Lausanne e outro na zona de Penafiel, é criar no fundo uma paisagem que seja mais resiliente e que seja também concebida e feita de uma forma participativa, portanto, envolvendo todas as entidades que utilizam aquele território, a forma como desenvolvem as suas atividades e tentar adaptar essa paisagem de maneira a que ela fique mais preparada para resistir a eventos de incêndios rurais mais danosos e, portanto, é um projeto europeu desenvolvido também com outros parceiros. No nosso caso, tem duas áreas piloto desenvolvidas na Lausanne e em Penafiel. Um outro exemplo prático é de nós estudarmos instalações que têm um determinado risco, efetuarmos um conjunto de simulações de comportamento e de avaliação da envolvente dessa própria instalação, tendo como presente um cenário de risco e a partir daí definir um conjunto de intervenções
a serem efetuadas em toda a envolvente, de maneira a minimizar o risco que essa instalação ou que essa área pode ter no caso de um evento extremo. E, portanto, esse é um dos outros exemplos. Há todo um conjunto mais vasto. Eu quis focar, no fundo, mais estes que são mais relevantes para o setor florestal. E muito obrigado. Obrigada também, Sr. Engenheiro, pela sua apresentação. E eu passava já, e nem foi preciso falar de tempo aqui, e eu passava desde já a palavra ao Engenheiro Miguel Almeida. Vamos então conhecer melhor e a mais detalhe o projeto Eye in the Sky. Faça favor. Deixem-me só pôr aqui no modo de apresentação. Penso que estão a ver corretamente, é certo? Agora sim, Sim, agora sim, ok. estamos sim. Obrigada. Então, muito obrigado pelo convite que foi feito e também obrigado à assistência por estar, por se manter atenta. Tal como foi já dito, o meu nome é Miguel Almeida e eu pertenço à ADAI, que é uma associação da Universidade de Coimbra, que tem um dos seus centros, dos seus 4 centros de estudos, é o Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, muitas vezes conhecido pelo grupo Professor Xavier Viegas. E então eu preparei aqui esta apresentação, na verdade, olhando para o título, portanto, a tecnologia, inovação ao serviço da floresta, e a apresentação divide-se em 2 pontos. Um deles é naturalmente o projeto Eye in the Sky, mas aproveitei também para esta apresentação para falar um bocadinho sobre alguns sistemas tecnológicos que nós temos vindo a desenvolver na ADAI. Nós temos na ADAI o mais conhecido, o nosso laboratório mais conhecido é o Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais, portanto, que está mais vocacionado para a compreensão e análise do comportamento do fogo. Mas nós temos outro laboratório também, que é o Fieldtech Lab, que está mais voltado exatamente para o desenvolvimento de tecnologias. E eu aqui estou a fazer esta apresentação porque acaba por ser um denominador comum, quer deste Fieldtech Lab, quer do projeto Eye in the Sky, sendo que, na verdade, os promotores, digamos, o investigador principal do Eye in the Sky foi o professor Alexandre Moutinho, do técnico, e o responsável pelo Fieldtech Lab é o meu colega Carlos Viegas. E então eu vou começar por falar de algumas das tecnologias que têm vindo a ser desenvolvidas, tanto no Fieldtech Lab. Uma delas, portanto, é a utilização de vários sistemas para, portanto, sobretudo UAVs, que transportam cargas úteis multissensoriais para, com sensores multiespectrais e de lidar para a reconstituição, para a criação de mapas de cobertura do solo. No fundo, para criar aqui mapas 2D ou 3D da floresta, que depois são fundamentais para incluir nos simuladores e para utilizar nos mais diversos fins. Outro dos, portanto, também isto dentro da utilização do AVs para além do levantamento de terreno, conforme mostrei anteriormente, nós também temos vindo a desenvolver vários modelos e vários payloads para a detecção e monitorização dos incêndios, do perímetro de incêndios. Eu aqui, claro, se o centro é Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, portanto, eu volto aqui à parte dos incêndios. Houve aqui um interregno por parte do José Gaspar, que era mais na parte produtiva, mas aqui voltamos à parte dos incêndios e basicamente todas estas tecnologias são numa perspectiva de mitigação ou de melhorias da gestão do risco de incêndio. Portanto, dizia eu que estes sistemas são usados sobretudo para a detecção e monitorização dos incêndios, que é algo que eu depois vou aprofundar um pouco mais no projeto Eye in the Sky, porque é um dos projetos que visa exatamente
o desenvolvimento desse tipo de tecnologias. Outra das tecnologias que nós vimos a desenvolver é a utilização também de veículos aéreos não tripulados para o combate a incêndios. Nós sabemos que muitas vezes há determinadas zonas no teatro de operações onde o acesso é difícil, ou é difícil porque não há acessos, ou por questões de segurança, sei lá, por exemplo, no meio dos desfiladeiros, onde o fogo pode assumir comportamento eruptivo. Portanto, uma vez que nós não podemos lá meter meios humanos por questões de segurança, portanto, poderá haver aqui alguma vantagem em meter lá meios mecanizados ou meios do AVs. Também, muitas vezes, no combate a incêndios emergentes, portanto, onde podem haver meios pré-alocados e, portanto, neste caso, vocês veem aqui o funcionamento no ensaio de campo, onde nós temos o meio aéreo que está ligado a uma mangueira, que por sua vez está ligada também a um veículo florestal de combate a incêndios, portanto está ligado, se quisermos, ao tanque deste veículo, ao reservatório de água deste veículo, e portanto depois ele próprio transporta a agulheta da mangueira e faz este combate. Este combate pode ser controlado manualmente, pode ser feito o combate através da detecção das chamas, portanto ser um combate mais autónomo, ou mais automático por parte do veículo. Se temos isto do ponto de vista, portanto, este tipo de combate autónomo a partir de meios aéreos, também pode haver este tipo de combate por meios terrestres não tripulados. E, portanto, como aqui veem também, rapidamente extinguiu aquele pequeno foco de incêndio, sendo que, neste caso, portanto, o combate foi feito automaticamente, portanto, sem manipulação por parte do homem, digamos. Para além do combate propriamente dito, nós também olhamos para a componente da prevenção e, naturalmente, toda a gente fala da necessidade da gestão de combustíveis e o quão oneroso isso é quer para as empresas, quer para o cidadão comum. E, portanto, uma das soluções para melhorar o combate, a gestão do risco de incêndios, será a de baixar os custos de gestão de combustíveis. E para isso nós pensamos nestas unidades modulares, portanto são estes robôs que fazem a gestão também autónoma de combustíveis. Mais uma vez, de forma mais automática, de forma com controlo remoto ou não. E, portanto, isto portanto, é algo que nós também temos vindo a desenvolver. Neste caso, por exemplo, todo o trajeto desta máquina foi definida a priori, portanto, isto funciona como é um robô, basicamente, que funciona como, se quisermos, como aqueles robôs de limpeza das piscinas, portanto, onde tem já o trajeto definido. E, portanto, naturalmente que isto permite que um operador apenas possa operar várias máquinas e, portanto, dessa forma, baixar os custos de operação. Naturalmente, eu aqui ponho este slide, naturalmente que, portanto, a própria máquina tem vários sensores que permitem detectar obstáculos, que permitem detectar a presença de pessoas para evitar atropelamentos ou de animais, etc. Este tipo de obstáculos mais opacos. Por vezes o terreno e a irregularidade do terreno por vezes faz com que os veículos tenham que ter uma maior capacidade, uma maior mobilidade, e portanto também temos vindo a trabalhar nesse sentido, quer com este tipo de veículos ligeiros, quer com veículos mais pesados, portanto este aqui já é um veículo com uma capacidade de carga até 1 tonelada, portanto, e que serve quer para combate, quer para gestão de combustíveis, quando eu digo combustíveis de vegetação, etc. Portanto, neste caso também baseado em lagartas para lhe dar maior mobilidade em terrenos mais desafiantes. Por último, aqui também falar que um dos projetos financiados pela FCT que conseguimos recentemente foi este, que é o Forest Digital Twin, em que vamos
criar aqui espaços virtuais, ambientes virtuais, onde depois nós podemos utilizar todas estas ferramentas, portanto, de uma forma virtual. Portanto, não é mais do que uma recriação tridimensional do espaço florestal para que se possam simular estas atividades, tendo como entradas sensores com imagens de satélite, drones e o levantamento feito por robôs, naturalmente. Passando aqui ao projeto Eye in the Sky. O projeto Eye in the Sky também foi um projeto financiado pela FCT, que teve o seu fim, o seu término do projeto propriamente dito, não da solução, no final de 2023, de 2023, sim, e baseia-se no seguinte, portanto, Eye in the Sky baseia-se na existência no lançamento de um balão de alta altitude, que pode levar um payload. Esse payload pode ser um drone, neste caso, portanto, o que nós concebemos é uma asa planadora, que por sua vez pode levar aqueles payloads de que há pouco o Alexandre Penha já falou, como câmaras de infravermelho, etc. Sendo que câmaras de infravermelho, câmaras de visível, é que nos permitem monitorizar ou detectar os incêndios portanto, que estão na área de captação desse mesmo payload. Uma das vantagens deste sistema é que ultrapassa, na verdade ele é um complemento aos drones, que muitas vezes se usam nos teatros de operação, mas esses drones normalmente têm, de alguma forma interferem no seu perfil de altitude, interferem com os meios aéreos e, portanto, há aqui alguma incompatibilidade. O que acontece é que o balão de alta altitude é largado fora do teatro de operações, em cerca de 3 minutos ultrapassa a altura utilizada pelos meios de combate a incêndio, portanto, digamos que aqui que a interferência é mínima, e depois vai subindo até atingir uma altura que pode chegar aos 30 km por hora e que lhes dá uma autonomia grande, que pode ser no mínimo de 8 horas, mas por vezes esta autonomia é largamente ultrapassada, depende dos ventos existentes. Seja como for, como eu estava a dizer aqui, portanto, há aqui uma cobertura da imagem que, como se pode imaginar, estando a uma maior altura, é muito superior, muitas vezes apanha o teatro de operações, ou normalmente apanha o teatro de operações como um todo o perímetro de incêndio, porque está efetivamente muito alto, também pode exigir câmaras de maior resolução e transmite essas imagens para a Terra, para uma ground station, que recebe essas imagens que já estão georreferenciadas, e, portanto, temos essas imagens em tempo real. Depois, outro atributo também que tem esta solução é de que no payload do balão, o payload pode transportar um repetidor de sinal CIRESP. Muitas vezes nós ouvimos os bombeiros ou outros agentes de proteção civil queixarem-se da dificuldade de comunicações, sobretudo em zonas montanhosas, portanto, onde há ali, por vezes, uma descontinuidade do sinal de comunicações, pois se nós tivermos este género de mini satélite, este balão a passar por cima do teatro de operações com um repetidor, nós temos sempre linha de contacto direto entre os receptores, os emissores e os receptores e os emissores, passando por este repetidor. Pronto, eu aqui poderia falar um bocadinho acerca destes ensaios de campo, como foi feito, mas mais do que os ensaios de campo, eu gostaria de chamar a atenção aqui que muitas vezes fala-se de câmaras de infravermelho. Estas câmaras da gama do infravermelho muitas vezes podem ter uma sensibilidade maior. Eu aqui mostro alguns ensaios que foram feitos e, portanto, vemos as imagens lá de cima, onde nós vemos uma clara diferença entre aquelas imagens que nos dão uma informação maior ou aquelas imagens, como a do lado esquerdo, o canto superior esquerdo, em que nos dá apenas o ponto onde o foco de incêndio está a ocorrer. Isso pode ser muito interessante, por exemplo, para o caso da detecção de incêndios. Aqui eu estava à espera que estas imagens passassem, mas não é muito mais do que aquilo. Portanto, era uma comparação entre imagens de infravermelho
e portanto, começou agora a passar. Portanto, ou este tipo de imagens tem uma sensibilidade baixa e que destaca apenas, portanto, vemos aqui a diferença de sensibilidades entre a câmara do lado esquerdo ou do lado direito, em que destaca apenas o foco de incêndio, produzindo muito menos falsos alertas e estando georreferenciado, portanto, dá-nos uma imagem muito clara do perímetro do incêndio ou da zona mais quente, e naturalmente também com menor peso na transmissão, nas imagens. O sistema de comunicações, portanto, eu aqui vou passar muito rapidamente, até porque não é uma área que eu confesso não domino assim tanto, mas, portanto, chamar a atenção apenas que nesta solução que nós desenvolvemos, portanto, as imagens são comprimidas antes de serem enviadas para a Terra, para que a transmissão seja facilitada. Pronto, aqui também uma simulação aqui da subida do balão. Aqui o AV, portanto, o veículo aéreo não tripulado, em que pode acontecer que a certa altura ele comece a perder resolução das imagens, e então o que se pode fazer não é mais do que largar a asa planadora que depois já é dirigível, e portanto nós podemos pô-la sobre a área que nós queremos maior detalhe, enquanto o balão segue com o repetidor de comunicações porque não tem uma influência tão grande, portanto, a distância nisto tudo. Aqui posso mostrar alguns. Desculpa, está nos seus últimos 5 minutos, está bem? Está bem, mas também já estou mesmo a terminar. Okay. Obrigado. Obrigada. Portanto, aqui vou apenas mostrar aqui alguns exemplos de exercícios que nós fizemos, lançamento do balão. Aqui lançámos da ADAI em Coimbra, e o nosso objetivo era o de captar, portanto, perceber até que ponto nós ali no coentral que está ali assinalado, nós estávamos a realizar ensaios de campo e queríamos perceber. Portanto, nós lançámos o balão de maneira a que ele passasse por cima destes ensaios, destas queimadas que estavam a ser realizadas, experimentais, e vocês, portanto, reparam que aqui estamos a falar aqui de parcelas de 20 por 20 metros, mais ou menos, e o balão aqui passou a cerca de 8.500 metros e, portanto, consegue-se ver exatamente lá em cima, lá em baixo, digamos, onde estava ali aquela coluna de fumo, que, como podem perceber, portanto, ainda era uma frente relativamente pequena. Também é interessante perceber-se que a capacidade de predição onde o balão ia passar foi muito boa, porque passou exatamente por cima da queimada. Aqui foi onde se deu, portanto, aqui o rebentamento do balão, portanto, já a 33 km de altitude, e o balão rebentou, depois caiu ali já caminho entre Figueiró dos Vinhos e Sertã, e portanto depois tem naturalmente acoplado um GPS, portanto, que permite a recolha do payload. Pronto, isto são esses ensaios. Isto aqui também foi um ensaio interessante que nós fizemos por causa do sistema de comunicações, como eu já falei há pouco, portanto é uma das cargas que o balão pode ter, e nós fizemos aqui um ensaio que foi no Bootcamp na Madeira, também em março de 2023, onde se fez uma comunicação portanto, o balão transportava um repetidor, e desde as ilhas desertas até ao Funchal. Portanto, isto não é uma comunicação que normalmente seja possível, mas foi conseguida porque o balão passou lá por cima. Também aqui num voo que foi feito, na verdade este voo era para detectar estas áreas queimadas e, portanto, de alguma forma de limitar o perímetro, a área do incêndio, já no pós-incêndio, mas neste voo acabámos também por detectar ali um incêndio que estava a ter lugar em Penacova. E pronto, concluindo, portanto, eu diria que esta vantagem do balão é por demais evidente, portanto, porque acaba por ser um satélite, um mini satélite que temos dedicado ao incêndio.
é possível captar e transmitir cá para baixo imagens visíveis e na gama do infravermelho, imagens térmicas em tempo real, que é muito útil naturalmente, para apoio à decisão, com um custo relativamente baixo. Nós estamos aqui a falar, o hélio subiu muito o custo nos últimos anos, mas mesmo assim estamos a falar em pouquíssimas centenas de euros, o que é um custo muito baixo para as vantagens que proporciona, para cada grande incêndio, pelo menos. A cobertura reforçada das comunicações é também uma vantagem por demais evidente. E pronto, é também uma plataforma versátil para a utilização em qualquer cenário de incêndio, sendo que a interferência com meios aéreos é praticamente inexistente e, se houver alguma, resume-se a poucos minutos, até 3 minutos, mas se o balão normalmente é lançado fora do teatro de operações, portanto nem essa interferência ocorre. E pronto, basicamente era isto que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção. E estou Obrigada disponível também, naturalmente para responder a questões, se assim houver. com certeza. Obrigada também pela sua exposição. E agora passava já a palavra ao professor Carlos Pascoal Neto. Faça favor. Estou a tentar partilhar. Não sei se estão a ver já a apresentação. Sim? Sim, sim. Já está. Muito bem. Então, Obrigada. boa tarde a todos e obrigado pela vossa disponibilidade para ouvir um bocadinho aqui a nossa perspectiva sobre estes temas. Eu vou falar um bocadinho sobre o tema genérico do fóssil à bioeconomia circular e sustentável e o papel da floresta, com foco naturalmente na floresta de produção, floresta de eucalipto e do setor de pasta e papel, partilhando aqui um bocadinho a nossa visão raiz, a nossa visão da Navigator. E permitam-me que partilhe aqui um bocadinho, faça uma brevíssima apresentação aqui do RAIZ, o nosso centro de investigação da floresta e do papel, que é simultaneamente, temos aqui dois chapéus, somos o centro de investigação, assumidamente da Navigator, mas também um centro de tecnologia e inovação que serve o setor transversalmente, e portanto focados na floresta, na indústria de pasta e papel e nas tecnologias e nos produtos que daí advêm. Somos detidos pela Navigator, mas também por 3 universidades, Aveiro, Coimbra e Lisboa, com uma percentagem simbólica, mas que na prática, digamos, se materializa em uma interação bastante intensa. Atualmente temos um quadro de colaboradores de 94, dos quais cerca de 1/3 são doutorados nas diferentes áreas em que trabalhamos, desde a floresta, processo industrial, produto. A nossa atividade está focada na criação de valor para este setor e, portanto, para além, naturalmente, de publicarmos ciência, juntamente com os nossos parceiros das universidades, em particular, trabalhamos orientados para a produção de produtos de valor e que possam ser materializados na forma de patentes. E o RAIZ, neste momento, tem um portfólio, nos últimos 6, 7 anos, de 51 patentes e está elencado no top 10 das entidades nacionais com o maior número de patentes internacionais. E permito agora, então, um breve enquadramento. Vou partilhar aqui 2 ou 3 notas sobre questões, digamos, comuns, mas não quero mais lembrar. Estamos num planeta em profundas mudanças, com desafios e ameaças, entre várias. Eu destacaria as alterações climáticas e a escassez dos recursos naturais. Estamos demasiadamente dependentes dos recursos fósseis, com a emissão dos gases de efeito de estufa associados. O aquecimento global é uma realidade e, portanto, se não fizermos nada, dificilmente, ou nada, quer dizer, uma mudança radical, dificilmente vamos atingir as metas de 1,5 ou mesmo 2 graus centígrados propostos face ao nível da era pré-revolução industrial. Por outro lado, nos últimos 50 anos, a extração de matérias-primas triplicou e nos próximos anos vai duplicar, nos próximos 40 anos vai duplicar, são dados da OCDE,
Por outro lado, a reciclagem e a reutilização de materiais está ainda a níveis modestos, dependendo muito do setor. Os plásticos, 42% a nível europeu, 10% apenas no mundo, 9-10% a nível mundial. O papel tem taxas de reciclagem bastante superiores, mais de 60% na Europa, praticamente no limite teórico possível, conceptual, e 60% no mundo. Ou seja, vamos ter também a acumulação de plásticos fósseis de uso único. O plástico, costumo dizer, é um material fantástico, depende da utilização que o ser humano lhe dá, e é isso que causa estes problemas que temos pela frente. Portanto, é necessária uma mudança de paradigma, passagem de uma economia linear, baseada em recursos fósseis, para uma economia circular, baseada em recursos renováveis neutros para o clima. E aqui as florestas, e em particular a indústria florestal, e em particular o setor da indústria de pasta e papel, que é aquele em que nos situamos, baseado em florestas de produção, geridas de forma sustentável, está particularmente bem posicionado para contribuir para a mitigação destes dois grandes desafios. Relembro, alterações climáticas e escassez de recursos. Sequestro do CO2 é um recurso renovável, produtos recicláveis e ou biodegradáveis ou compostáveis. E neste sentido, as fábricas de pasta e papel na Europa estão a evoluir para verdadeiras biorefinarias, ou seja, fazendo analogia com uma refinaria petroquímica, aqui entre a madeira e a biomassa e para além dos produtos tradicionais, fibrosos e energia, passamos a obter também bioprodutos alternativos aos produtos de origem fóssil. Eu vou partilhar alguns exemplos convosco. E gostaria de deixar esta mensagem também, potencialmente todos os produtos obtidos a partir do petróleo podem, na verdade, ser obtidos a partir da madeira e biomassa. E, portanto, a indústria de pasta e papel está aqui muito bem posicionada neste domínio. E qual é o peso, para termos uma perspectiva, só para contextualizar também, do setor florestal e das indústrias florestais e das florestas que alimentam esta indústria. Globalmente, Portugal é o país, claramente, com vocação florestal. Em 2023, a floresta representou cerca de 8% das exportações nacionais, em setores como a madeira, a cortiça, pasta e papel, mobiliário, mas claramente a pasta e papel e todo o setor representa mais de 50% dessas exportações do setor florestal. Ou seja, e esta fileira de eucalipto, que é maioritariamente alimentada pela fileira do eucalipto, o setor de pasta e papel alimentado pelo setor do eucalipto. Ou seja, Portugal, de facto, está bem posicionado para ser um player de referência nesta nova bioeconomia de base florestal, assente nesta floresta de produção de eucalipto e na indústria de pasta e papel. Há várias razões para isso, para explicar esta relevância. Temos uma indústria inovadora e competitiva nos mercados internacionais. Eu dou o exemplo da empresa da Navigator, que exporta mais de 90% dos seus produtos, com elevado valor acrescentado. Temos uma matéria-prima de referência mundial no setor, o Eucalyptus globulus, que é a espécie mais bem adaptada, que encontrou condições de solo e clima para se naturalizar em Portugal. Tem uma elevada produtividade florestal, usa de forma bastante eficiente os recursos naturais, nomeadamente água e solo, contribui também para a formação de solo, retendo carbono. Até 2/3 do solo, num eucaliptal, 2/3 do carbono estão, de facto, retidos no solo. Por outro lado, do ponto de vista industrial, é uma madeira que permite o menor consumo de madeira no processo industrial, até menos 40% que outras madeiras usadas neste setor, o menor consumo de químicos no processo industrial, até 20% menos que outras madeiras, e, por outro lado, tem uma fibra com características ímpares, nomeadamente para o fabrico de materiais papeleiros, em particular para a área da embalagem, já que permite ciclos de reciclagem, mais ciclos de reciclagem que outras fibras, digamos, de espécies análogas. E em cima disto tudo, gostaria também de passar esta perspectiva, que de facto Portugal tem sido pioneiro no uso desta matéria-prima, com 70 anos de pioneirismo e de inovação no uso desta fibra.
Começámos por produzir pastas e papel a partir desta madeira em Portugal há 70 anos, pelo processo industrial mais utilizado. Neste momento, o eucalipto é a matéria-prima de referência nesta indústria a nível mundial. Naturalmente, nas geografias onde ele é compatível com as condições de solo e clima. Mas gostaria de deixar essa nota, e esse pioneirismo veio aqui deste nosso retângulo do sul da Europa plantado. Qual é a nossa perspectiva e a nossa visão em termos de inovação, continuando esta senda de inovação? É um bocadinho aquilo que eu referi no início, ou seja, é olharmos para as nossas fábricas a evoluírem para biorefinarias, que convertem de forma integral e da forma mais racional e mais inteligente possível a madeira e a biomassa proveniente destas florestas de eucalipto, geridas de forma sustentável, não apenas em produtos celulósicos inovadores e energia, mas também em biomateriais, bioquímicos, biocombustíveis, combustíveis sintéticos, que são alternativos aos produtos de origem fóssil. Eu vou partilhar apenas alguns exemplos nos slides seguintes, começando também, em primeiro lugar, pelo nosso contributo para esta área, na área florestal. Ou seja, para termos biorefinaria, bioeconomia de base florestal, nós temos que ter florestas produtivas e resilientes. E deixo aqui algumas linhas de orientação da atividade que o Raiz tem produzido nestes últimos 30, 40 anos, orientada muito em 4 grandes eixos de atividade: o desenvolvimento de novos materiais genéticos, entenda-se plantas clonais obtidas por seleção natural, não trabalhamos com organismos geneticamente modificados. E só para vos dar uma perspectiva, nestes últimos 40 anos do programa de melhoramento genético desenvolvido no Raiz, naturalmente em colaboração com outros parceiros e outras empresas do setor, as plantas que estão a sair neste momento do nosso programa de melhoramento genético têm uma produtividade em volume de madeira de 40% superior àquilo que tinham há 40 anos, quando olhávamos para a floresta de referência dessa altura, ou seja, um ganho de 1% em média ao ano. Segundo vetor, soluções biológicas para proteção florestal, portanto, estamos a trabalhar intensamente, também em parceria com todo o setor, no desenvolvimento de soluções biológicas para as pragas e doenças que atacam a nossa floresta, evitando a utilização de químicos, sempre que possível. Trabalhar nas boas práticas de silvicultura e de gestão florestal. E este último ponto gostaria de referir na transferência de conhecimento para todo o setor. E na área florestal, eu posso dizer que a atividade que o Raiz desenvolve é, no essencial, transferida. As boas práticas, as boas experiências são transferidas para todo o setor desta fileira. Passando um bocadinho para os produtos, estes novos bioprodutos que estão a emergir, alguns produtos já no mercado, uma das áreas, portanto, agora a componente industrial, alguns destes produtos estão já no mercado ou ainda em desenvolvimento. Uma área de aposta tem sido os materiais de embalagem, embalagem alternativa ao plástico de uso único e ao alumínio de uso único. E, portanto, referir apenas aqui um exemplo de uma agenda PRR, From Fossil to Forest, que é liderada pela Navigator Company, com 27 parceiros, empresas, universidades, e onde estamos a desenvolver a geração do futuro das embalagens a partir de fibra celulósica, utilizando micro e nanoceluloses, entre outros, em particular para o setor alimentar. Eu diria que e estamos a falar de fibras, de embalagens, não apenas o simples contentor ou saco, mas também embalagens já com inteligência incorporada, nomeadamente com eletrónica impressa, que permita controlar, monitorizar a qualidade do produto e fazer o tracking, o acompanhamento do percurso do produto na sua cadeia de produção até ao utilizador final. Deste projeto saíram já resultados bastante promissores, são promissores que já estão a ser industrializados. Este é um exemplo
de uma tecnologia que foi desenvolvida aqui no Raiz e que entrou já em industrialização aqui em Aveiro, numa das nossas fábricas, que são os produtos de celulose moldada, feitos integralmente com fibra de eucalipto, e que são materiais substitutos, exatamente, do plástico e do alumínio de uso único, em particular para a área alimentar. Estamos a entrar no mercado e queremos que este vai ser um produto de grande sucesso no mercado e que vai certamente replicar-se em termos de volumes nos próximos anos. A área da higiene e saúde, os lugares, produtos, tixo, costumo dizer que há muita tecnologia por trás de um papel higiênico ou de um guardanapo, e nós estamos a desenvolver um portfólio muito interessante de produtos funcionais para esta área. Não vou entrar aqui em detalhes, mas fiquem com esta ideia de que a partir da fibra de eucalipto se produzem produtos altamente competitivos nos mercados internacionais com funcionalidades que vão muito para além, digamos, daquilo que nós conhecemos de um vulgar papel higiênico ou de um papel ou de um guardanapo. Falando agora dos novos bioprodutos... Peço desculpa, estamos nos últimos 5 minutos, está bem? Eu vou acelerar. Nós temos, na área dos bioprodutos emergentes, eu gostaria de dar aqui alguns exemplos, são coisas que estão a ser ainda desenvolvidas, à escala, digamos, da investigação, alguns a chegar à escala já pré-industrial, mas estamos a falar de produtos que se podem obter a partir do fibra de eucalipto, da madeira de eucalipto, desde os combustíveis sintéticos para a área de embalagem, indústria de plásticos, produtos para higiene e cuidados pessoais, cosméticos, nutracêuticos, aditivos alimentares, a indústria da defesa, a construção civil, o automóvel e mesmo agroquímicos. São produtos que estão a sair do nosso pipeline de investigação, com diferentes maturidades tecnológicas e alguns já numa fase de pré-industrialização, sempre numa lógica de substituição de produtos de origem fóssil. Uma breve palavra para os combustíveis sintéticos e biocombustíveis. Biocombustíveis que podem ser produzidos a partir de sobrantes da biomassa florestal ou do processo, mas também combustíveis sintéticos que podem ser utilizados na indústria marítima e na indústria na aviação. E que podem ser obtidos a partir do CO2, que é CO2 biogénico, que sai das nossas caldeiras de biomassa, combinado com hidrogênio verde, e portanto temos aqui um potencial enorme para Portugal, dadas as condições que temos sol, temos floresta, temos indústria e temos uma indústria florestal, digamos, muito dinâmica, e acreditamos que Portugal vai ser aqui um player muito importante nesta área dos combustíveis sintéticos e dos biocombustíveis. Estes bioprodutos, só para dar uma nota, estão a ganhar peso cada vez mais a nível europeu, na economia europeia. Fiquem apenas com a perspectiva de que se prevê que 40% do valor acrescentado nos próximos anos desta indústria virá destes bioprodutos de que eu acabei de falar no slide anterior. Temos um tema que acarinhamos muito, que é o tema da educação e da divulgação, e na lógica da promoção da literacia sobre floresta e bioeconomia florestal, onde temos um déficit na nossa perspectiva em Portugal. E temos aqui um conjunto de iniciativas, utilizando aqui a Quinta de São Francisco, por exemplo, um projeto em colaboração com a Gulbenkian, e que mereceu o reconhecimento, digamos, do Raiz como um clube Unesco, em que recebemos crianças, cerca de 13 mil visitas por ano, precisamente para promover o awareness sobre a relevância da floresta e da bioeconomia de base florestal. Uma nota final. Este é um tema que, de facto, nós endereçamos com muito cuidado. Para além do público, digamos, mais das novas gerações, entendemos que há aqui claramente muito trabalho a fazer. Há uma discrepância significativa entre a informação pública, a percepção pública e a percepção, digamos, publicada. Há um gap. E estamos aqui a fazer um trabalho de anos e que culminou, por exemplo, a partir apenas desta iniciativa, do Fórum do Eucalipto, que foi uma iniciativa de âmbito nacional, promovida pela empresa, pela Navigator, que envolveu centenas de personalidades da área académica, do setor civil, players do setor,
e que, onde se debateu de forma muito, digamos, aberta as problemáticas, os desafios, as oportunidades que temos. Se combateu também, se falou também sobre os mitos que andam à volta desta espécie ou deste género, do eucalipto, em que se concluiu, em que se trabalhou em particular sobre o solo e a água, a biodiversidade, os incêndios, e a conclusão é sempre, foi clara. Precisamos de uma gestão ativa e sustentável, e isto será a chave para a prosperidade da floresta. Isto foi um livro que foi publicado na semana passada e lançado no âmbito da Feira do Livro. Eu terminava por aqui. Obrigado. Obrigada também pela sua apresentação e agradeço de resto a todos porque foram bastante cumpridores aqui do nosso tempo, o que nos dá aqui também espaço para alguma discussão. Temos aqui 25 participantes, sendo que para já as perguntas, não sei se são tímidos, se estavam à espera que terminassem as intervenções também para participarem. Eu, se calhar, e antes de fazer eu perguntas, porque tenho algumas, pegaria nesta pergunta que está aqui no nosso chat, que vem de Coimbra, do Vitalino dos Santos, e eu creio que pela hora que colocou a pergunta ainda se dirigia aqui ao Alexandre Penha, sem prejuízo, e obviamente os outros oradores, se quiserem responder ou ter alguma participação, sintam-se à vontade. Então pergunta este nosso ouvinte, diz que se a ausência de processos de suporte à introdução de dados relacionados com o erro de origem humana não interfere nas ações de planeamento e prevenção dos fogos, assim como na forma de responsabilizar quem não cuida dos terrenos. Quanto aos incendiários, se as medidas adotadas têm sido as mais adequadas? Temos fazer classificadas. A primeira, sim, qualquer erro em dados pode pôr em causa todos os processos que estão envolvidos para a exploração desse dado. Isso é de conhecimento comum. Especificamente dos dados que eu estive a falar, são dados relativos àquilo que é a resposta aos incêndios, não às ações de prevenção, sendo processos que podem estar sustentados nesses dados, podem ter erro. Mas não há relação entre a lógica daquilo que é a avaliação do cumprimento ou não das limpezas obrigatórias, especificamente nestes resultados. Como meio de ultrapassar este problema, o que estamos a implementar diariamente é uma avaliação, um processo de leitura dos dados e avaliação dos dados, sendo que dados que sejam outliers daquilo que é normal são trazidos para a avaliação manual, ou seja, normalmente os dados estão associados com a introdução de caracteres a mais. Por exemplo, o incêndio que está definido como um dano de 100 hectares e que o operador se enganou e meteu mais 2 zeros, é chave para ser revalidado, e essa revalidação é feita no processo diário pelas salas de operação. Quanto à segunda questão colocada, eu não vou pronunciar sobre aquilo que é o processo associado aos processos iniciais associados à questão dos incêndios com base em ações determinadas. Mas se calhar, e se me derem autorização, partilhava convosco aquilo que são os dados da plataforma SEGIP, no âmbito daquilo que são as causas de incêndio. Confirmem-me só se estão a ver. Confirmam que estão a ver a janela que eu abri ou não? Estamos a ver, sim, estamos. Bom, aqui o que temos são dados do SEGIP, é uma base de dados do ICNR com tudo aquilo que é a informação que diz assim no Braille, e estas causas são determinadas após a investigação da Guarda Nacional Republicana. E o que temos a avaliar dentro daquilo que é o gráfico abaixo, isto são valores, no círculo interior temos os valores associados ao terreno e os valores externos, as causas associadas aos incêndios do ano 2025. E como podemos perceber, a percentagem daquilo que são incêndios intencionais é uma percentagem que anda roda dos 17% para os valores deste ano, mas a maioria das causas dos incêndios são situações de negligência. As causas naturais encontram-se aqui
com uma percentagem ínfima, 0,4% para o ano 2025, e aquilo que são causas desconhecidas ou que ainda estão no âmbito de tratamento de avaliação anda por volta de 20%. Portanto, acho que hoje em dia falar das causas dos incêndios só como intencionais, dos incendiários, é uma maneira errada de abordar o problema. Nós temos, sim, incêndios com causas humanas, maioritariamente devido ao uso indevido do fogo, ações que são feitas no espaço florestal que podem levar, por erro, por acidente, podem levar ao incêndio, e é aí que nós temos que focar. A necessidade do cumprimento daquilo que são as medidas determinadas para os dias de principal risco, especialmente os trabalhos que estão associados com a pobreza. E isto tem que ser sempre ponderado dentro daquilo que são os limites e as necessidades dos trabalhos. Portanto, falar só de incêndio é uma maneira errada de abordar o problema. Temos que olhar o incêndio como um todo e especificamente sobre as causas que estão associadas. E era aquilo que eu tinha para comentar. Muito bem. Eu não sei se algum dos outros senhores quer dar aqui mais algum contributo. Não? Tenho aqui, e estava aqui a ver que de facto não temos aqui mais nenhuma pergunta, mas eu tinha aqui uma questão, e ainda pegando aqui no tema dos dados, porque inclusive o engenheiro José Gaspar também falou aqui da criação de um portal de partilha da informação, e aquilo que me é dado a entender das vossas apresentações e também das outras que tinham ouvido anteriormente, corrijam-me se eu estou enganada, não há aqui, no fundo, para ajudar até neste tema do combate aos incêndios, não há aqui ainda uma plataforma que organize toda a informação e depois se perceba o feedback da ação de tudo o que são atividades e projetos no terreno. E porquê é que ela não existe e como é que toda a gente conseguiria começar a falar de forma a que ela existisse? É uma questão de vontade governamental? O que é que falta? Me permitem, eu posso começar já. Essa plataforma existe, chama-se Feliz, foi implementada pela AGIF, entrou em funcionamento no ano passado, não tem uma grande adesão, porque como portugueses costumamos a começar as obras pelo teatro, criou-se a plataforma, mas não se criou condições para que as diversas entidades conseguissem partilhar. Esse é um processo pelo qual se está a lutar. São diversos os fatores que possibilitam as entidades partilhar os dados. No nosso caso concreto, trabalhamos dentro de uma rede de segurança interna, temos que passar por diversos crimes para fazer essa partilha. Neste ano concorremos a um fundo da ANA para tentar ter um repositório de dados abertos, que é um esforço que nós temos feito desde há muito tempo, com grandes impossibilidades. Temos base de dados públicas, no caso dos maiores incêndios, é uma base de dados pública, mas, no entanto, não conseguimos ter um repositório contínuo, não só dos dados dos incêndios, mas todos os dados das ocorrências de proteção civil. Mas, efetivamente, a plataforma existe, enquanto a plataforma que irá incidir na compilação dos dados de todas as entidades e com aquilo que são as ações que são produzidas com esses dados e também como um repositório do conhecimento científico associado a esses dados. Mais uma vez, o que é que falta? Ter a coisa a funcionar. Foi despendido o dinheiro, o financiamento que houve, ela está lá, precisa agora aumentar a população de dados e tirar tudo isso. O exemplo que eu referi é um exemplo orientado muito em duas vertentes. Por um lado, agregar a informação que existe e permitir que, com o intervalo de recolha que alguma dessa informação tem, seja produzida informação atualizada com regularidade, ou seja, sobre ocupação do solo, sobre intervenções que são feitas ao nível do coberto e tudo, porque há situações em que a recolha de voos tem determinados anos de intervalo e a nós interessa-nos que no intervalo desse tempo esta informação que esteja disponibilizada para todos os atores
seja também ela o mais atualizada possível. Essa é uma situação e que está a ser feito um esforço recorrendo a algoritmos específicos para esse tratamento, a processos de inteligência artificial, a associação de diferentes formas de informação para atualizar. Esse é um campo. Há um outro campo também ainda relevante neste aspecto, que é o facto de nós passarmos a dispor também de informação relativamente ao comportamento ou ao impacto que as ocorrências, como os incêndios, têm no território e passarmos também a ter essa informação disponível de forma mais atualizada para, por um lado, permitir uma melhor intervenção naquilo que nós chamamos portanto, a intervenção após a emergência e, portanto, num período relativamente curto, de maneira a minimizar fenómenos como a erosão, a perca de solo, a contaminação de aquíferos, todo um conjunto de problemas. E, portanto, essas são as duas vertentes que essa plataforma que eu referi trabalham fundamentalmente. Há aqui um salto que também pode ser dado, e no âmbito do qual o Forestwise e outras entidades também tiveram envolvidos, que foi no teste de um conjunto de metodologias para recolha de imagens de lidar, para agora constituir um voo nacional a ser disponibilizado e que pode permitir um conjunto de aplicações e de utilizações que foram referenciadas aqui por vários, de uma forma mais regular. E aí o caminho também público, eu acho que tem sido relativamente positivo, não é? Na disponibilização da informação que é produzida e, na maior parte dos casos, que é recolhida com o financiamento de dinheiros públicos. Pronto. Como o Alexandre aqui referiu, acho que há aqui muito trabalho ainda a fazer na interligação das entidades e na disponibilização dessa informação, porque depois esbarramos às vezes em questão da confidencialidade da informação, de todo um conjunto de requisitos que limitam esta disponibilização. Na minha opinião, a situação melhorou significativamente, mas há muito trabalho ainda para fazer para que todas as entidades, no fundo, que intervêm, tenham acesso a essa informação de uma forma regular e atualizada. Pronto. Mas há vários projetos com esse foco e com essas linhas de trabalho. E depois imagino eu que também seja possível para todos vocês perceberem qual é o impacto daquilo que é feito no terreno, não é? Porque Sim, isso sim, também é sim. importante, não é? Não é só Sim. pôr no terreno, depois se foi bom, foi mau, teve efeito, o que é Exatamente. que teve mais Sim, efeito, não é? É exatamente. por aí Sim, também, não é? sim, sim. Eu Não já sei agora, se. Sim, diga-me. se pudesse acrescentar aqui algo, e visto que estamos também numa plateia que é maioritariamente, diria-se, não totalmente constituída por jornalistas, eu diria que, e com agrado, ao bocado ouvi na intervenção do Alexandre Penha, portanto, dizer que estão a trabalhar para que a informação fique mais acessível ao público. Nós aqui estamos a falar muitas vezes de informação com aquele detalhe operacional ou com aquele detalhe científico ou técnico que pode não interessar tanto, quer para os jornalistas, quer para o público. E é com grande agrado que eu ouvi dizer isso, porque efetivamente muitas vezes nos mídias e tal se passa a informação de que as pessoas não devem ir para o teatro de operações ou tanto quanto possível, portanto, devem libertar as vias de circulação para os meios de socorro. Mas, por outro lado, as pessoas naturalmente querem saber onde está a frente de fogo para poderem evacuar a tempo, para poderem reagir de forma atempada, porque também é uma das recomendações é que todas as reações devem ser tão atempadas quanto possível. E também, por sua vez, os próprios jornalistas precisam de ter um espaço onde vão buscar a informação. Cada vez mais nós ouvimos falar de notícias que são adulteradas, de informação que é adulterada e, portanto, se essa informação
estiver disponível de forma oficial, eu penso que é de grande utilidade para a gestão do risco de incêndio como um todo, e portanto acho que é um excelente trabalho ou, aliás, que trará bons resultados assim que isso estiver cá fora. Não, sem dúvida, é super útil para o nosso trabalho, obviamente. Eu não sei se o professor Carlos Pascoal Neto quer acrescentar algo aqui, ou se Não, posso. sobre este tema não creio que acrescente Bem. valor. Aliás, se calhar voltava assim, Miguel Almeida, porque eu acho que eventualmente, pronto, será também, os outros senhores entenderão se respondem, mas pergunta aqui Graça Polaco, se das tecnologias estudadas e aqui apresentadas, quais são as que já estão implementadas na prevenção e no combate aos incêndios? Portanto, das várias que eu apresentei, é evidente que o uso de meios aéreos de drones, de meios aéreos não tripulados, já tem vindo a ser amplamente utilizadas no teatro de operações. Não digo que sejam, porque há muitas equipas a trabalhar nisto. Agora, nós normalmente desenvolvemos estas soluções. E vamos acrescentando números num indicador que é o TRL, portanto, que é o nível de preparação Technological Readiness Level, portanto, em que não pretendemos com isto chegar mesmo até à sua implementação no mercado. Posto isto, porquê? Porque nós, a determinada altura, naturalmente, nós precisamos depois do apoio e do interesse por parte das entidades. E eu aqui olho, por exemplo, sei lá, apresentei o Eye in the Sky. O Eye in the Sky, o conceito está aprovado, a utilização e a vantagem na sua utilização está mais do que provada. Nós fizemos várias ações de disseminação perante as entidades, desde Força Aérea, a ANPC, etc, etc. Mas, portanto, depois não houve um seguimento ou um interesse, assim, pelo menos direto, uma abordagem direta a virem ter connosco, dizer, nós gostávamos de dar continuidade a este projeto. Portanto, nós temos até um determinado nível de desenvolvimento tecnológico, que é aquele que, enquanto entidade de investigação e desenvolvimento, nós podemos ir, depois a sua implementação no mercado real, portanto, isso já nos ultrapassa, naturalmente que daríamos apoio a partir do momento em que houvesse financiamento para tal, ou que as entidades nos solicitassem e que nos dessem capacidade para levar por diante. Naturalmente que todo investigador gosta de ver as suas soluções implementadas no mercado, mas muitas ficam por terra. Não é um bocadinho morrer aqui na praia, Alexandre Penha? Ou se calhar algumas das coisas que ouviu aqui falar e até dos projetos que foram apresentados, podiam. Deixámos de ouvir. Okay. Está com o Desculpa, microfone. peço desculpa, pois foi. Haveria coisas que dariam muito jeito de tudo o que foi aqui falado que fossem postas ao serviço de todos, não é? Essa é uma dificuldade. Falta dinheiro, é isso? Vamos ser Concordo. Não é só a falta de. Há vários processos que se tem que passar entre o projeto conceptual, mesmo um teste piloto e depois a implementação prática desse projeto no campo. Do nosso lado, para além daquilo que é a falta de financiamento, nós o financiamento que temos atualmente é o suficiente para pagar as despesas associadas com o combate, e mesmo quem conhece a ANPC percebe perfeitamente a dificuldade que existe para a evolução ou para a manutenção. Muitas das coisas que eu apresentei aqui hoje são coisas feitas com a capacidade interna, com aquilo que existe. Não temos sequer capacidade de ir comprar fora. Mas depois também há todo o processo para correr e para conseguir operacionalizar completamente um projeto desses, desde a lógica da produção do equipamento, a lógica da capacitação técnica de operadores para o poder utilizar, à lógica de coisas simples como a ter uma autorização para a utilização destes meios aéreos
em teatros operacionais. É uma grande dificuldade nossa, hoje em dia, fazer a utilização de uma aeronave não tripulada, inclusivamente as aeronaves não tripuladas da Força Aérea Portuguesa, em teatros de operações. Porque aquilo que é o conceito de segurança aeronáutica dentro do teatro de operações ainda não é assim correto. Para terem uma noção, o planeamento da utilização de uma aeronave não tripulada da Força Aérea Portuguesa é feita com uma semana de antecedência. Esse é um dos factos que faz com que nós não conseguimos solicitar à Força Aérea para lançar estas aeronaves dentro de um incêndio em curso, ou temos a sorte que eles fazem a detecção, que é a área principal onde eles são utilizados, é para patrulhamento e detecção de incêndios nascentes, ou temos a sorte de eles efetivamente identificam o incêndio e o mantemos à vertical do incêndio até entrarem nas aéreos tripulados, ou então não os conseguimos solicitar. E isto, mais gravoso é para aeronaves de baixa altura. Tentar vender a ideia, independentemente dos balões serem lançados fora daquilo que é o teatro de operações, aos operadores aéreos, existe lá algo que não é efetivamente assim tão controlável, é uma dificuldade que temos. E não é só para o projeto Eye in the Sky, há outros projetos associados com recolha de dados pirometeorológicos associados com os incêndios, que também quisemos fazer a implementação e tivemos uma resposta negativa por parte da aeronáutica. Eu continuo a dizer, drones terão muito jeito de implementar durante o período noturno, é quando não temos mais aéreo. E aí não haverá qualquer tipo de conflito para a utilização destas aeronaves. E tal como eu mostrei no gráfico da minha apresentação, é efetivamente o período temporal em que menos informação temos sobre os incêndios em curso. Mas, mais uma vez, desde a lógica do desenvolvimento da ideia até a implementação do sistema, nós não temos capacidade para fazer essas implementações. Ou temos financiamento específico que cobre toda a lógica até um TRL final, uma aplicação de uma tecnologia já como produto final, e temos tentado ir a financiamentos, especificamente financiamentos de apoio para o poder fazer, ou então, tal como disse, não temos também. Podemos ajudar dentro do desenvolvimento, ceder dados, participar nas experiências, etc., mas depois vimos-nos limitados para fazer a implementação desses meios. Muito bem. Eu diria, já agora se puder, eu diria que nós temos o nosso sistema de investigação preparado para ir ali até um TRL 6, 7 e depois, a partir daí, assume-se que os projetos importantes podem ser financiados pela indústria. O que acontece é que quando nós falamos de incêndios, a indústria de incêndios não é propriamente como a indústria do papel, porque estamos a falar mais num serviço público. E, portanto, acaba por haver aqui esta lacuna, na minha perspectiva, acaba por haver esta lacuna no sistema de investigação, porque efetivamente há produtos que não conseguem ultrapassar muito mais esse TRL, porque a indústria porque não dá lucro, digamos assim, é um serviço público. Só para acrescentar uma coisa ao que Miguel disse, isto não é só o universo nacional, isto é algo que se passa também no universo europeu. Exatamente. Faz muita investigação, consegue ter, por vezes, soluções que poderiam ser soluções que transformariam todo o processo, mas depois o nicho da proteção civil está limitado àquilo que são as entidades públicas e essas vêm-se limitadas à capacidade de seguir com esse investimento e tornar em produtos operacionais. Ia dizer algo, José Gaspar, ia acrescentar alguma coisa. E a acrescentar, porque por acaso, enquanto estávamos a falar, fui verificar e o voo do levantamento de LIDAR de Portugal Continental foi disponibilizado exatamente hoje, no site da DGT, com os diversos produtos que são possíveis, e portanto isto bate com a nossa conversa, de há bocadinho e do caminho, que estamos aqui a trilhar para ter esta informação disponível. Obrigada. Nada. Carlos Pascoal Neto, ou seja, é difícil pôr a indústria a financiar este tipo de, apesar de uma floresta que não sofreu danos, ser melhor para o vosso trabalho, não é?
Nós financiamos indiretamente este trabalho, que é contribuir para termos uma floresta mais produtiva, mais resiliente, e, portanto, fazemos um trabalho a montante. Nas áreas, Exatamente, era isso nas, que... nas áreas operacionais, obviamente, dentro da companhia, acompanhamos também todos estes temas que foram aqui falados de forma exemplar pelo Miguel e pelo Alexandre, e temos algumas iniciativas também de projetos em que participamos. Mas digamos, o nosso foco é, de facto, evitar que sejam necessárias utilizar estas tecnologias, gerindo bem a floresta, plantando bem a floresta, e é isso que fazemos. Há pouco falava na sua apresentação de envolver, no fundo, os produtores e dos projetos também têm de formação, não é? É possível envolver, naqueles produtos que apresentou, é possível envolver também os pequenos produtores neste desafio e conseguir trazê-los também para que ganhem com a floresta? Nós trabalhamos com todos os tipos de produtores florestais, obviamente, em particular quando eles estão agregados em associações de produtores, e privilegiamos esse canal, desde o pequeno produtor aos grandes produtores. E as ferramentas que desenvolvemos em termos de comunicação, de partilha de conhecimento, os manuais de boas práticas, fazem parte, digamos, do nosso trabalho diário, em particular em colaboração com a associação do setor, a Beyond, e, portanto, estamos fortemente ativos, e eu diria que abrangemos desde o grande produtor até ao pequeno, ao médio e muito pequeno produtor florestal, quando ele está, digamos, sobretudo agregado em associações de produtores. Eu não sei se... Obrigada. Eu não sei se mais algum dos senhores quer deixar alguma nota, porque, entretanto, eu não tenho aqui mais perguntas e também, como já estamos próximo da nossa hora, teria só uma, talvez, para no final e para todos, se quisessem, se não se importassem. É no sentido de perceber, eu sei que isto é um lugar comum e obviamente, também já mencionaram o facto de se pôr aqui um bocadinho como é que a inteligência artificial vai ajudar nos vossos desafios futuros e de que forma é que todos nós, e também mencionaram, por exemplo, no caso dos jornalistas, que uma base de dados mais em que esteja toda a informação e a informação fidedigna, uma espécie de INE da floresta, nos ajudasse de uma forma melhor a fazermos o nosso trabalho, mas num todo, em todos os cidadãos, como é que os podemos despertar mais para este tema? O que é preciso fazer com alguma urgência? Não sei. Eu posso começar relembrando que, de facto, isso faz parte da nossa perspectiva e do nosso desenvolvimento estratégico. É contribuir para a geração de conhecimento, conhecimento científico, obviamente com todos os parceiros ligados ao setor. O ForestWise é um excelente exemplo dessa parceria, gerando conhecimento, publicando esse conhecimento, e obviamente disponibilizando nas plataformas disponíveis, plataformas digitais, investindo muito na educação das gerações mais novas, porque eu acho que temos que começar por aí, e o exemplo do trabalho que aqui fazemos é apenas uma gota no oceano de muita coisa que temos para fazer. Mas acredito que estas ferramentas de digitalização, destes novos instrumentos de comunicação, a lógica da inteligência artificial, sobretudo generativa, de facilmente gerar conteúdos facilmente acessíveis, bem suportados em argumentos científicos e facilmente compreensíveis pelos diferentes públicos, desde a criança ao jornalista, permitam-me digamos, o abuso desta linguagem, são fundamentais e estamos a trabalhar nesse sentido. Não sei se mais algum dos senhores quer Sim, dar algum contributo. gosto sempre de interferir nestas coisas. Começando pela questão da inteligência artificial, sim, pode ser uma solução. Mas, como qualquer desenvolvimento, temos que ter sempre alguma
precaução. Nunca podemos tirar o cunho humano da avaliação destes produtos e, por outro lado, são produtos que estão sustentados em dados e temos que ter a certeza desse dado. Portanto, sim, mas é um caminho ainda a percorrer. Vamos fazendo as nossas primeiras experiências e tentando perceber como é que conseguimos encaixar. Sobre a questão da partilha da informação, não faz sentido manter uma lógica de dados em silos, em que cada uma das entidades tem a sua quintazinha, olha para o seu umbigo e gera o seu processo. Cada vez mais é necessário que esses silos tenham que ser quebrados e que a informação seja transversal a todas as entidades, até para nós entendermos o problema como um todo e não só o problema que afeta a nossa quinta. Mas para que isto seja feito é necessário recursos. Seja ele para a preparação dos dados, seja ele para a disponibilização dos dados, seja ele para a adequação do conteúdo dirigido a determinados públicos. E não é querendo chorar sobre aquilo que é a nossa situação, mas a administração pública tem déficit de recursos, e especificamente recursos qualificados com capacidade de fazer este trabalho. Nós não temos um gestor de dados, nós não temos um cientista de dados que esteja a trabalhar connosco, por isso é que vamos sempre à lógica de cooperação e tentar partir o muro que separa a investigação com a prática, usando aquilo que é a moeda de troca que temos neste momento, que é poder disponibilizar dados e poder participar no processo, seja da identificação do problema, seja no processo da criação de uma solução para as comunidades. Eu queria acrescentar aqui que há alguns aspectos que são críticos em relação à parte da utilização da inteligência artificial ou mesmo de outros processos que possamos ter de modelação e tudo isso. A partir do momento em que nós passamos a recolher volumes de informação muito grandes que têm a ver com localização, com imagens, com tudo isso, e a integrar tudo isso em processos de decisão, isso deixa de ser compatível com algumas metodologias mais clássicas, não é possível, não. E portanto temos que dar um salto. E damos um salto às vezes com várias vantagens, que é eliminando alguns processos que ainda existem no meio de transferência de informação, que passam a ser diretos. Mas o Alexandre acho que se referia um bocadinho a isto, usamos todos esses processos, mas a decisão, em muitos casos, do ponto de vista operacional, continua a ser de quem está a comandar, do grupo que está a comandar e que decide, ou seja, ele passou a ter ali um instrumento de melhor suporte à sua decisão. E eu acho que, portanto, ganhamos isso na capacidade de algo que achávamos que não era possível até há algum tempo. Ganhamos também bastante na velocidade em que tratamos informação e em que disponibilizamos produtos. Em muitos casos, conseguimos efetivamente fazer muito mais rápido. E isso é uma vantagem muito grande. Pronto, para ter só aqui para lançar um bocadinho Agora já me estão a pressionar com o tempo. de Tenho entropia, 4 que é minutos. assim, quando fazemos isso tudo, o Alexandre não referiu isto, mas por exemplo, em situações operacionais de incêndios e tudo isso, temos normalmente um problema adicional, que é as comunicações. Ah, ou seja, damos um salto ponto de um lado, mas em alguns casos precisamos ainda na parte do suporte de fornecer condições para que tudo isso funcione. Ou seja, não está tudo perfeito, a montante. Há também um trabalho adicional a fazer. Ficamos aqui com um bom documento para aquilo que pode ser feito. Miguel, eu não sei se queria acrescentar alguma coisa, mas só se for num minutinho, para não deixar sem resposta. Eu acho que a inteligência artificial poderá efetivamente trazer melhorias muito grandes. Eu sou muito otimista. Eu lembro-me, por exemplo, antes de 2017, em que nós não tínhamos o NADER e depois de aparecer o NADER, nós vimos o quão importante a informação é no teatro de operações e vimos como as coisas começaram a funcionar muito melhor. Eu agora multiplicaria isso por muitos números.
E acredito que, efetivamente, no futuro, nós, com a inteligência artificial, consigamos ter muito mais informação, consigamos ter muito mais capacidade de decisão, uma vez também eu reforço o que foi dito, a decisão última tem que vir da inteligência natural, não da inteligência artificial. Mas também não ia só ao teatro de operações, mesmo reparem, mesmo na autoproteção, que é uma palavra-chave, e também olhando para aquilo que disse no que respeita aos cidadãos e à sua necessidade de autoproteção, ou porque os grandes incêndios vão cada vez ser mais recorrentes e só se resolvem com capacidades de autoproteção. E reparem que a inteligência artificial pode mudar completamente aqui as regras de jogo, por reconhecimento de imagens de chamas que estão a chegar e, portanto, sistemas que por eles próprios protegem logo uma casa, protegem logo um elemento que esteja exposto. Portanto, isto resumindo, eu acho que efetivamente nós, dentro de poucos anos, vamos estar vários degraus acima do que estamos atualmente, mas que sou um otimista. Fica uma nota positiva para fecharmos aqui a nossa última sessão, este webinar, agradecendo a todos a vossa participação e a partilha de conhecimento que tiveram aqui, agradecer também a quem esteve a participar e a ouvir-nos ao longo destas 2 horas, espero que tenha sido produtivo, para mim foi, portanto agradeço-vos imenso e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.